Bom dia a todos e a todas que estão hoje conosco, no dia 22 de julho. Gostaria de cumprimentar, o Leandro, o nosso futuro mestre. Estamos aqui hoje na defesa de trabalho de mestrado da dissertação dele intitulada Aprendizagem baseada em projetos no estágio supervisionado em biblioteconomia, o modelo para o desenvolvimento de competências e gestão do conhecimento. O nome dele completo, Leandro do Nascimento de Souza. Aproveito para cumprimentar também a banca aqui presente, professora Giovana, professora Mônica Marques Carvalho, professora Nancy Sanches Tarragó e professora, como eu já comentei, Maria Giovanni Guedes, que é a nossa membro externa da Universidade Federal do Ceará, professora, desculpa, correto, né? Muito bem. Então, estamos todos aqui presentes hoje para esse momento final, que é a defesa da dissertação. Já vou passar a palavra para o Leandro, que vai dispor, então, aí do tempo para a apresentação e cumprimenta todos os ouvintes, as pessoas que estão aqui no chat dando bom dia, né? Sucesso. Então, é contigo, Leandro. Pode ir lá, compartilhar a tela. Bom dia, pessoal. Eu já vou compartilhando aqui a tela enquanto... Peraí que... Rapidão. Para mim é um motivo de imensa alegria aqui estar mais uma vez nesse momento, pela conclusão desse trabalho e agradeço a todos que estão aqui acompanhando, agradeço em especial a professora Gabriele Thanos, que é minha orientadora querida, que me acompanhou durante toda essa fase, as professoras Mônica, Nancy, a professora Giovana, muito obrigado a todos. E posso começar, professora? Pode sim. E eu vou começar aqui falando. O título da minha dissertação é Aprendizagem baseada em projetos, no Estado Supervisionado da Biblioteconomia, um modelo para desenvolvimento de competências e gestão do conhecimento. Então, partindo para a introdução, nós sabemos que, no contexto da nossa sociedade contemporânea, a informação e o conhecimento apropriado e construído por pessoas e organizações são considerados componentes essenciais para os indivíduos e para a própria sociedade, chamada de sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, e que ressalta a importância do aprendizado contínuo, o que permite identificar também essa sociedade como uma sociedade da aprendizagem, onde o aprender, além de uma exigência social crescente, é também uma via indispensável para o desenvolvimento pessoal, cultural e econômico dos cidadãos, demandando inovação na criação de alternativas para o uso da informação e concepção de novas formas de aprendizagem e gestão do conhecimento. Então, inserido nesse espectro social, temos também o bibliotecário, que é o profissional da informação que atua diretamente no contexto socioinformacional e tem um papel determinante na organização ou equipamento cultural, cuja força de trabalho é voltada ao conhecimento, e esse atua como intermediador entre a necessidade informacional e o usuário. Além disso, ele eventualmente assume a responsabilidade de educador, participando no processo de formação profissional de outros indivíduos, especificamente no papel de supervisor de estágios supervisionados para estudantes de graduação do curso de biblioteconomia. Então, como o tema estágio supervisionado ele tem destaque nessa pesquisa, é interessante esclarecer que, de acordo com a lei número 11.788, de 2008, o estágio ele é caracterizado como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. E para a biblioteconomia, o estágio supervisionado ele é um momento onde o estudante tem a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e desenvolver competências profissionais, valendo-se do direcionamento do bibliotecário, que assume a função de mediador, educador e facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Mas o processo de supervisão de estágio ele traz consigo uma série de desafios e obstáculos para a sua condução. Essas dificuldades são fatores que influenciaram esse pesquisador a buscar na literatura maiores esclarecimentos sobre o tema. E é dessa busca
que surge esse projeto de pesquisa do meu contexto profissional, que desde o ano de 2017 atuo como gestor da Biblioteca Jurídica do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, aqui do Rio Grande do Norte, e tenho atuado também como supervisor de estágios supervisionados de estudantes de biblioteconomia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo supervisionado estágios na modalidade obrigatória e não obrigatória. E nessa busca por alternativas que auxiliassem tanto na condução do estágio como no alcance de objetivos educacionais, pensou-se nas metodologias ativas de aprendizagem, como uma opção inovadora para a superação dos desafios na supervisão, porque essas metodologias elas servem ao desenvolvimento da autonomia no processo de aprendizagem, favorecem o estímulo ao engajamento do aprendiz e são aplicáveis em diversos níveis de formação do indivíduo. Elas possibilitam a proposição de problemas e projetos numa construção mais participativa e processual, permitindo o uso de modelos mais roteirizados, com definição prévia e execução flexível, e focando no acompanhamento, desenvolvimento e participação do aprendiz enquanto trabalha em problemas reais. E a metodologia escolhida para essa pesquisa foi a da aprendizagem baseada em projetos, que se distingue por permitir aprendizagens com problemas significativos do mundo real, para os quais se buscarão soluções com ações planejadas traduzidas em projetos, que além de resolver um problema, servirão também para o ensino durante a dissertação de Leandro do projeto de aprendizagem. Tal metodologia também se alinha à proposta educacional do estágio supervisionado, não sei, possibilitando, tá na hora, realmente. inclusive, a gestão do conhecimento desenvolvido durante o projeto. Ele já vem sendo aplicado no meu contexto de trabalho, mas foi observado que esse tipo de ação ainda carecia de uma maior estruturação, do aprofundamento técnico e teórico para a sua execução mais adequada e até mais produtiva, o que levou ao seguinte problema de pesquisa, que é como alinhar o estágio supervisionado em biblioteconomia, a gestão do conhecimento e a prática da metodologia ativa com vistas ao desenvolvimento de competências profissionais e práticas mais significativas. Como hipótese, foi proposto que a aplicação da metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos pode contribuir para a condução do processo de supervisão de estágio com vistas ao alcance do desenvolvimento de competências e da gestão do conhecimento. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar os estágios supervisionados realizados na biblioteca do TRT para a proposição de um modelo fundamentado na metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos, articulando a gestão do conhecimento e o desenvolvimento de competências profissionais. Foram propostos 4 objetivos específicos para o alcance do objetivo geral. O primeiro foi de identificar a aplicação de metodologias ativas no ensino do estágio supervisionado de biblioteconomia. O segundo, identificar na literatura científica competências e características do profissional bibliotecário no Brasil. O terceiro, investigar a partir da pesquisa documental e das entrevistas feitas aos estudantes os estágios supervisionados realizados na biblioteca do TRT durante o período de 2017 ao ano de 2020. E, por fim, propor um modelo para a condução das atividades empenhadas em estágios supervisionados de biblioteconomia a partir da metodologia ativa baseada em projetos, articulando com a gestão do conhecimento. Então, esse é um projeto que justifica-se, essa pesquisa, ela justifica-se por cooperar com o avanço de pesquisas e ferramentas para a supervisão do estágio de biblioteconomia e também da área de gestão da informação do conhecimento, por trazer inovação educacional no estágio supervisionado através da interdisciplinaridade, por propor um modelo generalizável e adaptável a outros contextos de estágio e por apresentar um potencial de impacto social no aprimoramento da formação do bibliotecário. Então, como referencial teórico, foram propostos 3 capítulos. O primeiro capítulo ele fala do ensino da biblioteconomia no Brasil, tratando desde a sua origem, o seu percurso histórico, até a identificação do surgimento do estágio supervisionado como um elemento dentro do processo de formação, que ocorre dentro da graduação em biblioteconomia. O outro capítulo tratou do bibliotecário e suas competências, tratando do conceito de competências, até as competências do profissional de biblioteconomia, com ênfase na competência em informação. E o outro capítulo tratou da gestão do conhecimento e sua relação com as metodologias ativas de aprendizagem, apresentando os fundamentos de gestão do conhecimento, as teorias relativas à aprendizagem e a metodologia ativa de aprendizagem baseada em projetos. Abaixo estão os principais autores que serviram de referência para a construção desses capítulos. Em relação ao percurso metodológico, a pesquisa ela se caracteriza como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e quantitativa, com seus objetivos exploratórios. Os procedimentos de coleta de dados utilizados foram a pesquisa bibliográfica através da revisão sistemática da literatura,
a pesquisa documental e a entrevista, e como procedimento de análise, a própria revisão sistemática da literatura e análise de conteúdo. Aqui nesse quadro eu apresento a relação das técnicas utilizadas e os objetivos específicos. A revisão sistemática foi aplicada nos 2 primeiros objetivos específicos, a pesquisa documental e a entrevista para o terceiro objetivo específico, e todas essas técnicas serviram para o alcance do 4º objetivo específico. Então, já partindo agora para os resultados, do primeiro objetivo específico, que na revisão sistemática da literatura pressupõe a condução de um protocolo, a criação de um protocolo para a condução da revisão sistemática, com a proposição de expressões de busca que foram aplicadas a essas seguintes bases de dados e trouxeram inicialmente esses resultados. Esse quantitativo inicial, após a aplicação dos critérios de inclusão, exclusão de qualidade, restaram 10 artigos das publicações que tratam do uso de metodologias ativas para a formação profissional e para o ensino da biblioteconomia. Então, em relação às considerações desse primeiro objetivo, a pesquisa alcançou seu objetivo de identificação de iniciativas de aplicação de metodologias ativas no ensino e estágio profissional da biblioteconomia. Os artigos apresentam a preocupação com a melhor capacitação e aprendizagem de estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais de biblioteconomia, com a aplicação de metodologias ativas em cenários diversos de aprendizagem e capacitação. Não foram identificadas publicações que retratassem a aplicação de metodologias ativas especificamente em estágios de biblioteconomia. Além do mais, considerou-se pouco e expressiva a quantidade de trabalhos recuperados. Esses aqui são alguns exemplos das principais metodologias identificadas. E, por fim, percebeu-se nas publicações o reconhecimento de ganho no uso da metodologia ativa no desenvolvimento do conhecimento e competências necessárias do desenvolvimento profissional, e que essas iniciativas elas são compatíveis ao ensino da biblioteconomia e à prática profissional. Partindo agora para os resultados específicos, os resultados do objetivo específico 2, também foi construído um novo protocolo de revisão sistemática, com novas expressões de busca, que foram aplicadas agora a essas 4 bases de dados, e retornaram inicialmente esse quantitativo de artigos, que depois da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de qualidade do protocolo, restaram 19 publicações que tratavam de competências ligadas ao profissional da biblioteconomia no contexto nacional. Essas competências citadas elas foram categorizadas em 2 quadros de competências gerais, que são competências que podem ser, inclusive, identificadas em outros profissionais, não só no bibliotecário, e as competências específicas que são restritas ao profissional da biblioteconomia. Então, partindo para as considerações dessa pesquisa, ela alcançou seu objetivo de identificação de competências abordadas em 19 pesquisas publicadas nos últimos 5 anos no Brasil. Quanto às competências gerais, destacou-se a demanda por competências ligadas ao uso de tecnologias digitais, a promoção cultural e de eventos, a gestão de projetos ligados a serviços e produtos informacionais, um destaque importante a ocorrência da competência para ensino e educação por parte do bibliotecário, que é um ponto interessante para essa pesquisa como um todo. Em relação às competências específicas, essas mantêm-se relevantes ao trabalho do bibliotecário para desenvolvimento de coleções, processamento técnico, disseminação da informação, com maior destaque a competência em informação, dada a possível conexão com o contexto de atuação profissional mais atuais. Foi observado a ocorrência de combinação de competências gerais específicas, no caso, é a competência de capacitação do usuário, que é específica, e a competência para o ensino, que é geral, na educação dos usuários e pesquisadores. Tais ocorrências reforçam a proposta do bibliotecário como educador, demandando do bibliotecário o conhecimento de estratégias pedagógicas. Então, agora, partindo para o terceiro objetivo específico, aqui estão as fases do método de análise de conteúdo de Lawrence Bardan. Após a realização da primeira fase de organização, foi possível compor o seguinte quadro. A pesquisa documental, os documentos analisados foram os relatórios do estágio supervisionado, os relatórios finais, tanto do estágio obrigatório quanto do estágio não obrigatório que aconteceram no TRT, na biblioteca TRT. Aqui o indicativo dos estudantes que participaram, representados por pseudônimos para preservação de sua identidade, a identificação do tipo de estágio que eles realizaram e o período de realização dos estágios. Após a fase de organização, codificação, na categorização foram estabelecidas 5 categorias que serviram para a análise do conteúdo dos documentos. Essas categorias, inclusive, serviram de base para a proposição das perguntas abertas do roteiro de entrevista.
Esse roteiro ele foi aplicado a 6 estudantes, sendo que um desses serviu como entrevista piloto, e após a sua validação foi aplicada a mais 5 estudantes. E quanto às considerações, tanto da pesquisa documental e as entrevistas, posso dizer também que a pesquisa documental, tanto ela quanto as entrevistas, serviram ao alcance do terceiro objetivo específico. Nos 2 modelos de relatório, percebeu-se uma ênfase significativa nas questões comportamentais do estagiário. Referente à aprendizagem adquirida, foram mencionados a atuação do bibliotecário, dos demais estagiários, do local de trabalho e do clima organizacional como fatores que favoreceram o desenvolvimento da aprendizagem. Quanto às competências envolvidas, percebeu-se a ausência de menção ao termo competência, exceto em um dos relatórios. Constatou-se a importância do bibliotecário como ator direto da educação, mediação, mentoria e referência no desempenho das tarefas. Houve um registro de sugestão para o planejamento de atividades junto ao estagiário, antes do início das atividades do estágio obrigatório, no caso, que tem um período mais curto. E as experiências do estágio na biblioteca do TRT, foi percebido que elas agregaram conhecimento e favoreceram o desenvolvimento profissional dos estudantes. Constatou-se também a importância de uma postura proativa do estagiário como parte interessada na aprendizagem que se realiza no estágio. Também a importância da postura compreensiva do bibliotecário como supervisor, desde o momento da recepção do estagiário em seu ambiente de trabalho. Houve um registro de sugestão de participação mais ativa do orientador de estágio, considerando os limites de suas funções e responsabilidades como professor. Percebeu-se também a importância da versatilidade do bibliotecário e a necessidade de competências variadas, desde a execução de atividades técnicas, atividades gerenciais, até ações de capacitação e ensino. E, por fim, pode-se concluir também que o estudante de biblioteconomia também é capaz de cooperar para o desenvolvimento profissional do bibliotecário. Então, todos esses dados coletados na pesquisa, a revisão bibliográfica e a minha experiência como supervisor de estágio, cooperaram para a criação do modelo 6F. Esse modelo que é inspirado na metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Ele propõe a realização de atividades desenvolvidas em um ambiente de estágio de biblioteconomia através de projetos de aprendizagem que contemplem e sirvam para a condução de práticas desde as mais corriqueiras até a criação de novos produtos e serviços na biblioteca onde ocorre esse estágio. A proposta de desenvolvimento do projeto em 6 fases, ela visa permitir não só o monitoramento da execução do projeto, mas também o alcance dos objetivos educacionais do estágio através do acompanhamento da aprendizagem, desenvolvimento de competências e conhecimento produzido durante todo esse ciclo. Então, a ideia de desenvolver em 6 fases, cada fase tem características específicas descritas na dissertação, e essas fases, elas, para suporte à execução dessas fases do projeto de aprendizagem, foram propostos 4 artefatos que devem ser construídos e implementados durante esse ciclo. O primeiro, que é o próprio projeto de aprendizagem, na fase inicial, de criação do projeto. Na fase de identificação de competências, com base nos quadros de competência geral e competências específicas, a construção da lista de competências relacionadas a esse projeto de aprendizagem em questão, e também a construção de um portfólio, que já é previsto também na própria metodologia de aprendizagem de projetos. Esse portfólio, ele serve para reflexão da aprendizagem enquanto está se realizando as atividades, desde a fase de análise das fontes, de estudo das fontes, que já inicia-se o processo de aprendizagem, até a criação de um plano de ação e a aplicação desse plano de ação e a sua avaliação. Então, todo esse processo, ele prevê que o estudante, com o apoio do bibliotecário, ele vai refletir enquanto está realizando atividades, enquanto está aprendendo. Por isso que ele prevê também, aqui, o projeto, ele tem início e fim, começa na primeira fase, termina na 6ª fase, mas nessa seta aqui é possível prever um retorno às fases anteriores, porque como é um processo de reflexão, de aprendizagem, enquanto se faz, é possível a identificação de competências que não foram contempladas anteriormente, a identificação de demandas de fontes de informação, além das que já tinham sido identificadas na fase,
o ajuste no plano de ação e até o ajuste no âmbito de aplicação. E, por fim, na fase final de conclusão do projeto, de entrega, sugere-se a construção de um relatório ampliado. Esse relatório ele vai contemplar os campos já previstos nos relatórios que foram analisados nessa pesquisa, mas também é proposto que se incluam campos relacionados à aprendizagem desenvolvida, às competências desenvolvidas, porque tudo isso, inclusive com o apoio desses artefatos, vai servir para a gestão do conhecimento desenvolvido nesse ciclo. Então, agora já partindo para as considerações finais, o objetivo geral dessa pesquisa foi de analisar os estágios para a proposição de um modelo que auxilie no monitoramento da aprendizagem e gestão do conhecimento em estágios provisionais da biblioteconomia. O modelo 6F ele incorpora os direcionamentos teóricos da revisão de literaturas, indicações e sugestões reproduzidos nos resultados das pesquisas apresentadas. Ele também apresenta-se como uma opção útil na preparação do estagiário, no desempenho de atividades, pois oferece ao aluno o acompanhamento especializado do bibliotecário ao aplicar a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Outras recomendações. Recomenda-se a continuidade da exploração da temática de aplicação de metodologias ativas de aprendizagem para a formação e capacitação em biblioteconomia. Sugere-se o aprofundamento na investigação da relação da formação profissional em biblioteconomia com o desenvolvimento de competências comportamentais, que não foi o foco da pesquisa, mas foi observado como uma temática relevante. Indica-se também o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a avaliação dos resultados de aplicação do modelo 6F em diferentes contextos de biblioteconomia. E, por fim, a pesquisa e o modelo 6F têm o intuito de poder cooperar com o tema do estágio provisionado. Espera-se que esse registro seja útil a outros bibliotecários, que agregue valor à profissão e que contribua para a formação de melhores profissionais dentro dessa sociedade, aqui chamada de sociedade da aprendizagem. Então, essas foram as referências utilizadas. Já me encaminho para o fim da minha fala, agradecendo a todos que estão me acompanhando e colocando-me à disposição para as arguições. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, Leandro. Nós que agradecemos.